nosso Pai. Aqui está o teu servo, o teu filho, Senhor, pastor Rogério, Pai. Senhor, usa ele de uma forma especial, de uma forma tremenda. Nós precisamos ouvir a tua palavra. Oh Deus maravilhoso, fala com cada um de nós. E que maravilhas acontecem para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus, para nós te pedimos, Senhor, já cremos na vitória. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. E a paz do Senhor às irmãs. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias, por gentileza, em Ezequiel, capítulo 47. Faremos a leitura apenas do versículo 9. Enquanto os irmãos abrem, eu quero externar meus agradecimentos ao pastor Antônio Fernandes. Amém. Que mais uma vez me permite estar aqui com os irmãos. Também ao irmão Roberto. Deus abençoe. Ao grupo, parabéns a vocês. Vocês estão maravilhosos. Aos irmãos, a toda a igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Amém. Ezequiel 47, o versículo 9, eu leio. Os irmãos apenas me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo onde o rio fluir, tudo viverá. Você pode dizer amém e tomar o seu assento. Também quero agradecer pela vida do pastor Cícero, meu companheiro de ministério. Irmãos, esse tema ao qual os irmãos escolheram é um tema escatológico. E para nós chegarmos àquilo que Deus colocou no meu coração, eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência comigo. Eu tenho o costume de contextualizar o que eu prego. Talvez a mensagem não seja tão avivada, talvez, mas com certeza você vai sair daqui aprendendo alguma coisa. Você pode dizer amém por isso? Deus abençoe. Quando nós lemos Ezequiel 47, nós precisamos entender todo o contexto que chega a Ezequiel 47. Nós bem sabemos que, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e chegamos no patriarca Abraão, nós vemos o chamado de Deus lá em Gênesis 12, quando Deus o manda sair de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que Deus ia mostrar a ele. Já em Gênesis 15, Abraão já estava há algum tempo esperando a promessa e Deus vem e o anima. Gênesis 15, Deus o chama para fora e diz que faria dele uma grande nação. E os irmãos conhecem o tempo em que Abrão demorou para receber aquilo que havia dado, que Deus havia prometido. De Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó, Jacó tem os seus 12 filhos e uma filha, e daí se forma a nação de Israel, a nação ao qual Deus havia já lá atrás mostrado ao servo Abraão. A Bíblia diz que Deus nunca incutou nada a Abraão. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus não incuta nada de nós, Deus sempre revela as coisas antes. Quando o diabo ele vem planejando para tentar nos derrubar, Deus já vem com a vitória na mão, na minha, na tua mão. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Deus já disse a Abraão: Abraão, meu povo, ele vai passar alguns anos cativo. Deus havia já dito a Abraão, e o povo passa 430 anos no Egito. Os irmãos conhecem a história. Mas chegou um determinado momento, a Bíblia vai dizer em Êxodo, lá no capítulo 2, que o povo começa a clamar. E o negócio, quando o povo começa a clamar, o negócio estreita, que Deus tem o prazer de ouvir. E quando o povo clamava, ele pedia para que o Senhor o tirasse da terra da escravidão. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, o versículo 6 e 7 de Êxodo, que Deus ele vem bradando para a vida do povo e diz que havia ouvido e se apresenta então a Moisés, Moisés o libertador, a maior figura para o judaísmo, de uma forma maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que então a nação já estava formada, Deus retira a nação ali do Egito, e a Bíblia vai dizer que Moisés morre e o seu sucessor é Josué. Quando lemos o livro de Josué, é o livro da posse da terra.
Quando nós entramos já no livro seguinte ao livro de Josué, nós começamos a ver já essa nação já meio que partir para uma apostasia, que é o livro dos Juízes. Para os irmãos terem uma ideia, o período dos Juízes durou mais de 300 anos. E foi o pior período bíblico para a nação de Israel. Foi o período em que Israel ele se prostituiu de maneira muito ruim, ao qual isso trazia tristeza ao coração de Deus. E que Deus fazia? Deus então levantava os juízes. Para quê? Para que esses juízes viessem e trouxessem uma palavra para que o povo voltasse. E quando você começa a ler o livro de Juízes, começa com Daniel e vai terminar com o profeta Samuel, a gente observa que o juiz levantava, o povo permanecia firme, morria, o povo se desviava. Isso é uma apostasia espiritual, é um abandono consciente da fé. E a Bíblia vai dizer que dentro desse contexto, pelo último juiz, que é o profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que o povo agora procura. Lá no livro de Samuel, vai procurar Samuel, vai dizer, olha Samuel, nós não queremos ser mais, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos que tenha um rei que vai adiante de nós. Os irmãos estão comigo? São pacientes? E a Bíblia vai dizer que então Deus, ele ouve Samuel, a tristeza de Samuel, e Deus diz a Samuel, Samuel, não te preocupes, porque o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando como o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus agora vai permitir que se levante o rei, um rei ao qual iria diante a essa nação. E a Bíblia diz que o primeiro rei que se levanta é o rei Saul. O rei Saul, ele governa Israel durante 40 anos. Ele foi rei, às vezes negado, mas durante 40 anos ele foi rei diante de toda a nação. A Bíblia diz que Deus escolhe Davi. Deus ele unge Davi de 3 formas. E depois que Saul ele é tirado, ele morre, Davi então, ele se torna rei primeiramente da tribo de Judá, durante 7 anos e meio, e depois passa a ser rei de toda a nação, com todas as tribos. Por coincidência, também Davi governa 40 anos. E a Bíblia diz que após Davi governar durante 40 anos, a Bíblia diz que se levanta o seu filho Salomão, que também governa 40 anos. Totalizando uma monarquia unida de 120 anos. Mas a Bíblia vai dizer que após a morte de Salomão, a Bíblia diz que o seu filho, por nome Roboão, começa a governar a nação de Israel. E a Bíblia diz que Roboão, ele ouve o conselho dos anciões, mas não acata, e ele acata o conselho dos mancebos. E a Bíblia diz que por um outro lado, vinha um homem por nome Jeroboão. Estão comigo, irmãos? Jeroboão estava indo a caminho, e um profeta por nome Aías, ele encontra Jeroboão a caminho e diz, olha, o Senhor tem rasgado o reinado, mas por amor ao seu servo Davi, ele vai deixar uma parte para o reino do sul. E a Bíblia vai dizer, veja bem, que dentro desse contexto, e pela decisão que Roboão, filho de Salomão, toma, a Bíblia vai dizer que agora a nação de Israel, que era 12 tribos, vai dividir em 2 reinos. E a Bíblia diz que se divide o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passou a ser chamado Israel. O reino do sul passou ao reino de Judá. O reino do norte, a sua capital era Samaria. O reino do sul, a sua capital era Jerusalém. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda bem que o irmão arrumou o relógio, irmão. Você pode dar glória a Deus? Eu estava olhando e falei, o relógio parou? Realmente parou. Amém? E então há uma divisão dos reinos. O reino do norte ficou com 10 tribos. O reino do sul ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Houve uma união das tribos. Mas a Bíblia vai dizer que agora o reino de Israel, ele começa agora a se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus começa então a levantar os seus profetas,
Porque, irmão, Deus não tem prazer que ninguém se desvie. Ai, candaço. Deus sempre tem uma palavra para buscar e alcançar os perdidos. Você pode dar glória a Deus essa noite? O tema é escatológico, mas eu quero te dizer, se você entrou aqui preocupado com alguém que está longe, eu tenho uma palavra profética para ti. O Senhor, Ele tem poder para restaurar, para salvar, para curar e para libertar. Lacassoradai. Você pode dar glória a Deus? Aí na galeria alguém crê nisso aí, irmão? Oh, glórias a Deus. E agora há uma divisão dos reinos. E o reino do norte, Israel, as 10 tribos, eles começam a pecar. E Deus levanta os profetas, não pequem, porque o mal virá contra vocês. E a Bíblia diz que em 722 antes de Cristo, vêm os assírios. Os assírios vêm e tomam o reino do norte, e destrói o reino do norte. Os irmãos conhecem os assírios, eles tinham sua capital da Síria, era Nínive. O Nínive de Jonas, lembra Jonas, o profeta Jonas? É essa Nínive que destrói o reino do norte. E o reino do norte, ele nunca mais se levantou, ele foi extinto. E a Bíblia diz que agora resta o reino do sul. Mas há uma diferença entre o reino do norte e o reino do sul. E se você perguntar para mim, eu te respondo. Sabe qual é a diferença? É que do reino do norte não tinha promessa que tinha para o reino do sul. E quem promete é fiel para cumprir. Tem alguém aqui debaixo de alguma promessa aqui? Fiel é aquele que cumpre a promessa. Redai a soragai. Fiel é aquele que cumpre a promessa. Aleluia. E nessa noite ele está aqui para operar. Aleluia. De acordo com a sua vontade. Você pode dar glória a Deus por isso? E a Bíblia vai dizer que o reino do sul tinha uma promessa. Deus havia prometido a Davi. Diz Davi, o teu reino eu vou manter. E além disso, o teu reino não terá fim. Porque sabemos que Jesus, ele é, aleluia, semente também de Davi. Pois bem, Deus agora começa a levantar profetas para dizer ao reino do sul que também, se eles continuassem indo pelo caminho do reino do norte, eles também seriam destruídos. Mas tem hora, irmão, que Deus fala conosco, parece que nós não ouvimos Deus falar e pagamos um preço que não precisamos pagar. Mas a Bíblia vai dizer que eles então não ouvem o que Deus fala. E a Bíblia diz que Deus agora levanta profetas. Um dos profetas que Deus levanta é o profeta Jeremias, o profeta chorão, o profeta que foi lançado no calabouço, que sofreu, sabe, por falar a verdade. E a Bíblia vai dizer que ele pregava e o povo não queria ouvir. Ele dizia, olha, o cativeiro virá, vocês serão cativos, Deus levantará um rei e ele vai te oprimir. A Bíblia vai dizer, nos profetas maiores principalmente, que se levanta então o rei Nabucodonosor, o rei babilônico, e ele agora se levanta contra Judá, e se levantando contra Judá, as suas tropas têm êxito. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, enquanto ele está guardando, não tem demônio, não tem macumba, não tem olho gordo, não, vai dando glória, não tem inveja, não tem mentira, não tem nada que pode deter aquilo que Deus determinou para nós. Mas quando Deus sai de cena, nós dependemos da misericórdia dele. Lamentações capítulo 3, versículo de número 29, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, e você vai dar glória agora, sabe por quê? Porque ela se renova a cada manhã, diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Agachorabaioko. Lamentações 3:22, as misericórdias. 3:29 é, põe a tua boca no pó, porque talvez haja ainda esperança. Está com problema? Põe a boca no pó. Está com problema? Põe o joelho no chão. Sabe por quê? Enquanto você está orando, eu quero profetizar para alguém aqui. Levanta a sua mão direita aqui nessa noite. Enquanto você está me ouvindo, Deus está trabalhando. Enquanto você está me ouvindo, Deus está visitando o enfermo lá na tua casa. Enquanto você está me ouvindo, Deus está operando poderosamente. Você crê nisso? Então joga a sua mão para cima e glorifica o Rei nessa noite. Vem e destrói.
Quando eu começo a ler o profeta Jeremias ele está em um contexto que ele está dizendo para o povo que vai acontecer, o povo não quer ouvir. E aí começa a levantar os profetas, sabe, que parece ser de Deus, porque os profetas de Deus, eles falam a verdade, irmão. Tome cuidado com esses profetas de hoje em dia, que só sabem abajular, que dizem que você está pelas madrugadas e você sabe que você não está orando pela madrugada. E tem muito profeta que está dizendo isso. Então tome cuidado com os profetas. Aí os profetas lá em Jeremias, eles começam a se levantar e dizer, não, vai vir, mas vai ser por pouco tempo. Não, fica tranquilo, Deus não vai, não, fique tranquilo. E quando nós abrimos lá o livro de Jeremias no capítulo 25, o versículo 12, Deus vem para Jeremias e diz, não, o cativeiro vai durar 70 anos. Já no 29, a Bíblia vai dizer que Deus vem por intermédio de Jeremias e diz, pô, para de reclamar. Leia o capítulo 29 de Jeremias, é uma lição. Para de reclamar. Porque eu disse que é 70 anos, Deus dizendo pelo profeta, eu disse que é 70 anos, vai ser 70 anos. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês podem dar suas filhas para casar, vocês podem trabalhar, vocês podem continuar a vida de vocês. E tem uma coisa, a paz de vocês, lá no 29 de Jeremias, depende da paz de Nabucodonosor. Mas aí Deus sempre tem uma palavra de consolo. Aí Deus vem dizer, eu tenho um pensamento de vós. E o pensamento que eu tenho é um pensamento de paz. Não é um pensamento de mal. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Oh, glória! Então, nesse contexto, eles invadem. Qual é os profetas que estão ali para os irmãos entenderem na Bíblia? Jeremias, ele não é deposto, ele não vai cativo. Jeremias continua em Jerusalém, ele é o profeta de Jerusalém. Quem era o profeta Ezequiel? Ezequiel, ele era descendente da linhagem de sacerdotes. Mas, infelizmente, ele não pôde exercer o seu sacerdócio. Porque quando Nabucodonosor invade o Reino do Sul, ele ainda não havia completado a idade de 30 anos. Então ele foi para o cativeiro sem exercer a função de sacerdote. Um outro profeta que está nesse cenário é o profeta Daniel, também um profeta escatológico. Qual é a diferença de Daniel para Ezequiel? Daniel é o profeta da corte, ele profetiza lá em cima. E Ezequiel é o profeta do pobre, é do povo. Ele profetiza lá embaixo. E aí quando eu abro a minha Bíblia, no capítulo 1 desse livro de Ezequiel, eu vou entender que ele é um profeta do povo. Porque a Bíblia diz que ele está lá junto ao rio Quebar. O que é o rio Quebar? É um dos maiores fluentes da época da Mesopotâmia, onde estava ali a Babilônia. E ele estava ali. E a Bíblia diz que de repente, esse profeta, ele tem uma visão. E ele narra que ele havia feito, já tinha 30 anos. Ele havia iniciado o seu ministério sacerdotal sem ter a função no templo. Mas Deus, irmão, ele faz como ele quer e com quem ele quer. Você pode dar glória a Deus? Hoje você está me ouvindo aqui, amanhã você está pregando, eu estou te ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus não segue a lógica. Ele é Senhor e soberano. Você pode dar glória. Não é que ele corta a fila. Você não entendeu? Ele não corta a fila. Ele cria aquilo que não existe, faz existir. Ei, quem crê nisso? Para nós sermos abençoados. Ei, ele não vai tirar o teu chefe. Ele abre uma outra repartição, te coloca lá, te exalta lá, e o teu chefe vê que Deus é na tua vida. Você crê nisso, irmão? Ei, cadê? Eu corro. Então, nesse contexto, Ezequiel ele vai ter uma visão. Ele diz, olha, capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele diz, olha, eu vi um vento veemente, um vento nuvens, estava eu junto ao rio Quebar. Qual era a condição de Ezequiel? Ele era um escravo.
Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não sei como você está, a tua vida espiritual nessa noite, mas Deus quer se revelar a você. Irmão, nada pode limitar aquilo que Deus quer fazer. Você pode dar glória a Deus. Nada pode impedir o que Deus quer fazer. Ele estava ali, no meio daquele rio, e de repente ele tem uma visão. E a visão ele contempla no meio de uma tempestade 4 seres viventes. E a Bíblia diz que quando ele olha para esses 4 seres viventes, a Bíblia diz que a face frontal do ser vivente era semelhante ao homem. Do lado direito desse ser vivente era semelhante a um leão. Do lado esquerdo semelhante a um boi. E por detrás daquele ser vivente era semelhante a uma ave como voa. Tinham 4 seres viventes. Ezequiel contemplou 4 seres. Ele contemplou naqueles seres 16 rostos. Ele contemplou e ele viu. Quando eu faço essa visão de Ezequiel, quando eu entendo que Ezequiel, que Deus quis mostrar para Ezequiel, e alguns estudiosos dizem que quando Ezequiel ele viu do lado direito o boi, do lado esquerdo do lado direito o leão, Ezequiel viu o domínio de todos os animais selvagens. Quando Deus mostrou para Ezequiel do lado direito, o lado esquerdo, o novilho e o boi, o domínio de todos os animais domésticos. E quando ele viu a águia por detrás, ele viu o domínio de todas as aves. Você pode dar glória a Deus por isso? E a principal face, ele viu a coroa da criação. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe a palavra que eu te trago hoje, nessa noite, irmão? Você pode olhar para qualquer coisa da criação. Você pode ir, mergulhar, olhar no mar das profundezas, olhar coisas magníficas. Você pode entrar numa floresta. Você pode pegar um telescópio, olhar algumas partes aí do céu. Mas quando você olha no espelho da tua casa, você vê a coroa da criação. Você vê aquele que Deus escolheu dentre todas as criações, ter a sua imagem, ter a sua glória e compartilhar com o teu espírito. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode bater no peito e dizer: eu sou o melhor que Deus criou. Ei, glória! É por isso que o diabo, ele fica endemoniado de raiva de nós. Porque nós de carne e osso, irmão, falhos, somos o melhor que Deus criou. Quem se sente amado de Deus aqui? Eu quero que você saia desse culto nessa noite, irmão. Se você for subir para lá, descer, eu não sei qual é o seu caminho. Eu sei que eu vou embora para o Ruge, que eu moro lá. Eu vou com o meu carrinho dizendo: eu sou o melhor que Deus criou. Nós somos o melhor que Deus criou. Dentro dessa visão, sendo uma visão escatológica, é uma revelação escatológica, quando nós vemos a face frontal, e nós fomos comparar com o Messias na Bíblia, ele é o Filho do Homem. Se nós formos comparar o leão com o Messias, Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Você pode dar glória a Deus por isso? Se nós formos comparar com o boi, porque o boi ele é o domínio de todos os animais domésticos. Porque em toda a idade primitiva, média, medieval, o boi ele era utilizado para quê? Para carga. Era um animal que não era violento. Até hoje os irmãos sabem que se usa. E o que representa Jesus com isso? Que Jesus é servo, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? E a águia, pastor? A águia representa Jesus, ele triunfando, adagaçou, quando ele diz: é-me dado todo o poder. Jesus sendo ascendido aos céus, Salmo de número 24, quando a Bíblia diz: abriram portas eternas, porque aí vem o rei da glória. Quem tem glória aí, irmão? Na galeria, quem tem glória? Sabe por que tem que dar glória? Eu sou pentecostal até o tutano.
Você nunca vai ver uma pregação minha. Não, eu sou pentecostal, eu sou crente assembleano. Nasci no fogo, irmão. É da gaçoraca. Nós somos assembleanos, irmão. É da gaçó. Nós gostamos do glória, do fogo. Vai dando glória, o fogo vai pegando. Se tiver alguém aqui com a chama apagada, Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não vai se apagar. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Sabe por quê? Salmo 24, abriram portas eternas, porque aí vem o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor, forte, poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quem está entendendo aqui da glória? O Rei da Glória está aqui. Aquele que recebe glória, ele está aqui nessa noite para ouvir o teu glória e o teu aleluia. E agora Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel. Não vai dar tempo de falar todos os capítulos, mas eu vou encurtar aqui. Capítulo 2, Deus vem, após dar uma revelação para Daniel. Ou perdão, para Ezequiel. Diz Ezequiel, o negócio é o seguinte, você vai pregar. E quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Você vai pregar. Quando nós chegamos no capítulo 37, desse mesmo livro, nós vamos nos deparar com um texto que acho que todos nós já ouvimos. O vale dos ossos secos. Aquela visão que Deus dá para Ezequiel é a visão espiritual, era a condição que Israel estava. Ou o reino do sul. E na verdade o todo Israel era a condição que eles estavam mortos espiritualmente. E a Bíblia diz que quando ele vê aquela visão, o Senhor vem e diz, poderia esses ossos reviverem? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. Aí Deus diz, então profetiza. Irmão, pior que seja a situação, não compete nós analisarmos e acharmos alguma coisa. Compete nós profetizarmos, curar as nações, profetizarmos liberdade aos cativos e oprimidos, dizendo que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, em breve nos levará para o céu. Oh, glória! Ele diz, profetiza. Eita glória, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Os irmãos me deram o tema faz mais de 2 meses, eu estou 2 meses lendo isso, irmão. Se prepare que não tem como dar errado, irmão. Quando você se prepara, o Espírito diz, deixa que eu prego, deixa que eu falo. Então vai sendo tocado aí nessa noite, deixa ele te tocar. Volte a falar em línguas, seja renovado, renovada nessa noite. Poderia reviver? Tu o sabes. Então profetiza, filho do homem. E a Bíblia diz, e de repente ouviu um ruído. Tem alguém aqui que faz ruído, irmão? O nosso ruído não é... O nosso ruído é glória. O nosso ruído é aleluia. O nosso ruído é exaltação. O nosso ruído é dizer que Ele é e que nós não somos. Todavia Ele cresça e nós diminuímos. Você pode dar glória a Deus por essa palavra. Varão ouviu o ruído. Um barulho de ruído. E de repente, e a Bíblia diz, os ossos eram sequíssimos. Quando tocava no osso, quebrava. Mas pela palavra da profecia, olha que o profeta profetizou. A Bíblia diz que os ossos começaram, cada osso ir ao seu corpo, cada lugar, cada osso ir no seu lugar. Quem falou para ir? Como eles sabiam? Deus ordenou, irmão. Quando você faz a vontade dele, Deus, ele se incumbe de fazer um milagre. Quem precisa de um milagre aqui? Glórias!
Quem precisa de um milagre aqui, levanta a mão. Eu tenho uma notícia para essa igreja nessa noite. O dono do milagre chegou para operar na tua vida. É milagre financeiro? Ele é dono do ouro e da prata. É cura, ele cura os enfermos. Irmão, é uma causa que não tem como, a pessoa ficou louca. Lembra do endemoniado de Gadareno? Só foi Jesus chegar. O problema fica até Jesus chegar. E quando ele chega, pastor, quando ele chega o problema vai embora. A enfermidade vai embora. À medida que eu vou ministrando, irmão, vai pegando aí. À medida que Jesus chega, o problema vai embora, o desemprego vai embora, a tristeza vai embora, a frieza vai embora, a murmuração vai embora. Sabe por quê? Porque o dono da casa chegou, e onde o dono da casa chega, ele chega para resolver. Você pode dar glória a Deus por isso? Corri, chegamos no 47. O capítulo 47, ele é escatológico. O capítulo 47, quando nós chegamos no capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Quando nós chegamos nesse capítulo, no versículo 20 e 23, Deus ele começa a falar com Ezequiel. Ele diz: Ezequiel, é o seguinte, Ezequiel. Eu, o Senhor, vou trazer o meu povo de todas as nações. Ezequiel 37, versículo 20 ou 23. Vou trazer, Ezequiel. Aonde eles estiverem, eu vou trazer. Porque eu tenho algo a realizar com o meu povo. É meu povo, Ezequiel. Quando eu leio o profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8, Isaías diz: como pode uma nação nascer em um dia, mas assim sucederá a ti, ó Jerusalém. Em 1948, Israel estava disperso pelo mundo. Quando depois que Jesus ressuscita os apóstolos, a história vai dizer, e a Bíblia também, que os judeus foram dispersos. Quando o imperador, quando houve uma revolta, eles tentaram tomar Israel dos romanos, houve uma revolta e eles perderam. Então, os romanos vieram e destruíram o templo. O templo foi destruído e os judeus ficaram dispersos por muitos anos. E a Bíblia vai dizer que em 1948, houve uma reunião na ONU. E nessa reunião da ONU, foi decidido que Israel deveria voltar. Mas não foi decidido porque os homens decidiram. Não foi decidido porque o Brasil deu o último voto decisivo. Foi decidido porque Deus já tinha dito. E o que Deus fala não volta atrás. Você crê nessas coisas, irmão? O advogado pode dizer: a causa não dá. O médico pode dizer: olha, já fizemos tudo, vá para casa orar. Quando ele te der essa notícia, você pula e dê glória. Sabe por quê? Porque saiu das mãos do homem para entrar nas mãos do Todo-Poderoso. 1948, reunião da ONU, foi decidido o novo Estado de Israel. E os judeus começaram a voltar para Jerusalém. Desde então, Deus ele tem movido as nações por intermédio da igreja. A igreja tem pregado. Deus tem se responsabilizado pelo Espírito Santo em manter a igreja. Nada pode deter a igreja, irmão. Alguns dizem: a igreja hoje está fraca, não tem. É conversa, não tem como parar a igreja.
Porque a pedra, pastor, a pedra é Cristo, não tem como abalar, ainda que as paredes, sabe, os pisos, às vezes não dão um bom exemplo, mas eu quero dizer, a igreja está formada em Cristo, porque ele disse lá em Mateus capítulo 16, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai dar glória agora, sabe por quê? Porque essa palavra não é de defesa. Pastor, posso descer um minuto ali? Essa palavra não é de defesa, irmão. Essa palavra é de ataque. As portas do inferno não podem parar a igreja. É a igreja marchando, é a igreja indo, e o diabo recorrendo. É a igreja marchando, e o diabo partindo em retirada. É a igreja marchando, e o inferno tremendo. Sabe por quê? Porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma palavra. E fiel é aquele que prometeu, e ele vai cumprir até o fim. Você pode dar glória a Deus por isso? Veja só, já estou encerrando, irmão. Os irmãos estão comigo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, nesse contexto, Ezequiel ele tem uma visão. Ele tem a visão de um templo. E essas águas saem de um templo. Esse templo, ele está em Jerusalém. E no contexto, veja, o contexto bíblico da revelação, da escatologia é o seguinte. Hoje, nós sabemos que o Mar Morto não tem vida. Nós fomos lá, né? Tivemos o privilégio de ir lá. Não tem vida. Lá é sal. Se você mergulhar no Mar Morto e deixar uma gota cair no seu olho, você não enxerga mais, queima a sua retina. Você não consegue mergulhar, a densidade de sal é tão grande, você não consegue. Eu trouxe um monte de bolinha de sal. Eu ia trazer nessa noite, eu esqueci para os irmãos terem uma ideia do poder que Deus tem para trazer vida onde não tem como ter vida. Você pode, irmão, Deus que você serve é poderoso, irmão. É glória! Então, o contexto é esse. E o que é que precisa acontecer? Primeiro, o templo tem que ser construído. Lá em Daniel, que é um profeta da época de Ezequiel e também Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24 ao 27, ele diz que o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Para quê? Para o templo ser construído. E qual é a necessidade do templo ser construído? A necessidade que o anticristo vai tentar entrar nele, sentar na cadeira, no Santo dos Santos, e Jesus ele vai entrar. Você pode dizer amém? Amém. Nesse contexto de Ezequiel 47, das águas purificadoras, olha o que vai acontecer. Olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer, lá em Zacarias, de número 14, o verso 4. Zacarias 14, 4 diz que Israel, ele verá o Messias. O Messias virá a partir do momento que Israel começar a clamar. Lá no capítulo de número 12, do 9, e no versículo 10, Zacarias 12, versículo 9 e 10. No 9 diz o seguinte, que Deus ele vai destruir todas as nações que estiverem cercando Israel. O 10, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus vai dar a Israel um espírito de clamor. Israel vai começar a clamar. Israel vai começar a pedir. Israel vai dizer, vai reconhecer a necessidade, porque eles vão estar cercados. Quando vai acontecer isso? A igreja foi arrebatada, nós vamos estar com Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 17, diz, irmão meus, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também sucederá para aqueles que estão em Cristo, e não andam mais segundo a carne. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Você pode dar glória a Deus por isso? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 52 em diante. Será num abrir e fechar de olhos. Sabe quando dá isso?
7 milésimos de segundos. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Quando nós piscarmos, nós estaremos com Ele pela eternidade. Nós veremos Ele como Ele é. Durante 7 anos estarão nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é para os salvos. O tribunal de Cristo é para os salvos. O grande trono branco é para aqueles que vão ser condenados. Durante 7 anos a igreja vai estar com Ele. Nós vamos ver Ele como Ele é. Oh, glória a Deus. Não dá uma alegria nisso, irmão? Nós vemos Jesus como Ele vai se revelar. Se nós não se alegrarmos com essa palavra, irmão, nós não vamos se alegrar com nada. E o que vai acontecer? Quando nós estamos lá na glória. Oh, aleluia. O anticristo vai estar aqui. 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. O que vai acontecer? O templo vai estar construído. Aí o anticristo vai pedir uma estátua bem grande. Aí ele vai pedir para ser adorado e vai pedir para Israel adorar. Israel, nós não adoramos a não ser o Senhor Deus. Você sabe que um dia eu aprendi isso, não faz muito tempo não, faz uns 2 anos. Eu nunca tinha notado isso. Irmão, o cativeiro babilônico, esse cativeiro aqui, serviu para Israel nunca mais adorar outro Deus. Eles aprenderam, irmão. Você já parou para pensar? Era apostasia, era prostituição. Depois que foi para o cativeiro, nunca mais eles se prostraram a outro Deus. E eles estão esperando Jesus, porque o endurecimento veio à parte, para que nós fôssemos salvos. Você pode dar glória a Deus por isso? O que vai acontecer, irmão? Vai dizer para os judeus, vocês vão adorar, e nós não vamos. Vai, não vamos. Aí Zacarias 14 vai dizer, Zacarias 12 vai dizer que os inimigos vão cercar Israel. E Deus, o Espírito Santo, que já não está mais com a igreja, porque a igreja foi arrebatada, vai descer sobre os judeus, e eles vão receber um espírito de clamor, e eles vão começar a clamar. Quando eles começar a clamar, pastor, quando eles começar a clamar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 21, diz que Jesus virá. O 14:4 diz que Jesus vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras. Quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se dividir no meio. Glória, que poder é esse? Vai se dividir no meio. Uma banda para o norte, uma banda para o sul. E olha o que está escrito, isso é 14:4. Olha o 14:8, diz assim, que quando se dividir, Jesus pisar, vai dividir uma banda para cá do monte, uma banda para lá. Aí sabe o que vai acontecer? Está escrito assim, e naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Você pode dar um glória a Deus por isso? O dono da vida, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se dividir no meio, e de Jerusalém brotará adagaçou, águas vivas que irão descendo até o mar morto, e tudo aquilo que estava morto viverá. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe uma parte que eu gosto? Zacarias 13:6. Meu Deus, quando verem Jesus, eles vão dizer, vão ter vontade de chorar. Que feridas são essas? Aí, Zacarias 13:6. Que feridas são essas? E Jesus vai dizer, essas feridas, eu fui ferido à casa do meu pai pelos meus amigos. E eles vão reconhecer, aleluia, Jesus como único e suficiente Salvador. Você pode dar um glória a Deus, porque nós já reconhecemos, irmão. Quando Jesus vinha em Apocalipse 19, a Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco, na sua coxa escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode dar glória a Deus. Apocalipse diz que é ele que regerá todas as nações com vara de ferro. Você pode dar glória a Deus por isso. E o mais gostoso é que nós vamos estar juntos. O que eu estou contando aqui, nós vamos ver com os nossos próprios olhos. Jesus
Varão, imagina você, varão. Nós aqui, Jesus, ele vai na frente. E nós vamos atrás. O grupo do Glória, do Silvana, João Ramalho, lá da igreja do Pastor Ciro, dos irmãos. Nós vamos estar juntos, irmão. Quando Jesus vir, nós estaremos por detrás de Jesus. Nós estaremos na retaguarda, mas não vai precisar de nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra que sair da boca dele, lançará todos os demônios do inferno. A palavra que sair da boca dele, lançará o anticristo, lançará a besta e o diabo será preso. Essa é a palavra de Jesus, o poder do evangelho que cura. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos estar juntos. Tudo que eu preguei aqui, você vai ver com seus olhos. Pastor, posso pedir para colocar de pé? Os irmãos se coloquem em pé, irmão. Os irmãos entenderam, irmão, eu fui um pouco rápido, mas glória a Deus por isso. Nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração. Se tiver alguém aqui abatido de espírito, cansado espiritualmente, precisa de um toque do Espírito Santo. Amanhã estará outro pregador, Deus vai falar de um outro jeito. E tem uma coisa, o irmão disse aqui, eu só fiquei ouvindo. Quando você ouve a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Você sabe como você chegou aqui, isso não é vergonhoso. Venha. Adagaçou, o Senhor opera. Os demais irmãos, vão intercedendo. A corrente sendo quebradas espiritualmente. Venha, venha, já está vindo uma irmã. Venha buscar aqui o renovo do Espírito. Se tem alguém aqui que não é batizado, venha. Ele continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Venha. Saia do teu lugar, venha. O Senhor está falando, venha. Você não pode ficar desse jeito, porque o Mestre está às portas. Venha. Tem mais pessoas, venha. Regacei, que não seja a minha voz, mas seja a voz do Todo-Poderoso. Venha, prisões caiam por terra, prisões caiam por terra, venha, o Senhor te chama, venha. Se tem alguém aqui afastado, venha. Se tem alguém aqui abatido, venha. Que o Mestre te chama, o Nazareno te chama nessa noite, venha. Você que não tem mais força de orar, venha. Você pode ir embora enganando a mim, mas o Senhor está te dando uma oportunidade para Ele te renovar, venha. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, venha. Adai comanchou, arai que deva sorubiacaia. Senhor, a tua palavra foi pregada, Deus. Senhor, o Senhor falou com a tua igreja, a tua noiva. E eu ministro nessa noite, Senhor, sobre esses irmãos que vieram diante ao teu altar. Renova eles, Senhor, que todo abatimento de espírito, que toda canseira espiritual nessa noite saia, e que a tua glória entre, e o Senhor fortaleça o fraco, traga alegria ao triste. Eu ministro isso, o teu renovo sobre esta igreja, sobre os teus filhos, para a tua glória e para o teu louvor. E todos dizem amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Essa noite tremendamente nossos corações. Amanhã tem mais. Amanhã está aqui o pessoal da Cris, da Casa de Recuperação. Se os irmãos conhecerem alguém que tem problema com dependente químico ou bebida alcoólica, vai ter vagas gratuitas amanhã para a Casa de Recuperação. E
que Deus continue fazendo um milagre em nossas vidas. Eu agradeço todos os visitantes essa noite, o pessoal do Maracanã, os varões, o pessoal do Guarani, o pessoal da Vila João Ramalho, todos os visitantes essa noite, o pastor Rogério, o pastor Cícero, e tantos visitantes que estão aqui essa noite, é difícil falar o nome de todos. O Alexandre, meu amigo de infância, o Bimael, todos aqui em nome de Jesus. Deus vai abençoar, Deus vai recompensar cada um. E que essa palavra fique em nossos corações, que nós possamos a cada dia fazer a obra do Senhor e receber tudo o que Ele tem para nossas vidas. Que Deus alegre vossos corações e as águas, que essas águas nos purificam, possa estar continuamente jorrando nossa vida. Nós possamos a cada dia ser purificados, cada dia crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no entendimento, até se tornar na estatura de varão perfeito em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pela substanciosa palavra que ouvimos essa noite pelo nosso querido irmão Rogério. Agradecemos a Deus pelas nossas queridas irmãs, com a irmã que cooperaram conosco, João Ramalho, Maracanã e Guarani. Leve a nossa saudação aos vossos pastores e nós agradecemos de coração. Agradecemos também ao nosso departamento de varões, que Deus tem levantado deste lugar aqui, para trazer a glória de Deus aqui. E Deus tem feito isso, irmão, em nosso meio. Agradecemos ao nosso queridos do som. Sem ele não teríamos um som, uma voz tão boa para pregar. E infinitamente agradecemos a todos os visitantes, que Deus abençoe. Amanhã, às 19h30, nós estaremos aqui, com a casa, parte da casa de recuperação, os salvos. E acreditamos que Deus terá surpresa para amanhã também. Nós estamos aqui desde sábado e domingo foram 2 dias poderosos, onde Jesus salvou. Segunda e terça foram 2 dias poderosos. Quarta, nós tivemos o privilégio de ter um louvor unificado com 3 grandes corais. Foi uma glória muito grande. E hoje Deus está revelando parte da sua glória. Amém? A glória de Deus não tem peso, irmão. A glória de Deus é leve. Não tem peso a glória de Deus. A glória de Deus é leve. Peso é o pecado, mas Ele já tirou de nós. Amém, igreja? Então vamos nessa noite agradecer a Deus. Vou pedir para o pastor Cícero fazer essa oração. E o nosso ancião não é o do dia, mas é o ancião que está na ativa da bênção apostólica. Oramos a Deus, irmãos, agradecidos, soberano Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Pela manifestação da tua glória, Senhor, em nosso meio. Senhor amado, pelos hinos que foram louvados, Senhor, e pela palavra do Senhor que foi ministrada nesta noite. Pai querido, despede-nos em paz, nos leva, Senhor amado, para os nossos lares, nos guarda, nos livra, Senhor amado, Jesus querido, nos dando um retorno abençoado para o nosso lar. Continua com a tua igreja, Senhor amado, nos dá uma noite de repouso abençoado. Nós te pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém.